Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. O Evangelho apresenta o programa do discipulado de Jesus. Somente os pobres em espírito, pequeninos, fracos, poderão trilhar os caminhos do Senhor. As bem-aventuranças são o itinerário dos que seguem Jesus de Nazaré. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. As bem-aventuranças são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparecem quer nos anúncios proféticos de alegria futura, quer nas ações de graças pela alegria presente, quer nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As bem-aventuranças evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino, e a situação destes pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados, porque na sua fragilidade, debilidade e dependência estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta de salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus, a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças referidas por Mateus estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, terceira e quarta bem-aventuranças são apenas desenvolvimentos da primeira, que proclama: bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade, daqueles que de forma consciente deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus, daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho e autossuficiência
para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças, os que se conformam com as violências orquestradas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam, muitas vezes, vítimas dos abusos e prepotências dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros de pleno direito do reino. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocados pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente a justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, isto é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, neste segundo grupo propõe-se atitudes que os discípulos devem assumir. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias dos outros homens e mulheres que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte rejam as relações humanas, e são aqueles que procuram ser, às vezes com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino e são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constroem a morte. Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer, e no final do caminho espera-vos o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, o evangelista dirige-se, em jeito de exortação, aos membros da sua comunidade, que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus, e convida-os a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é, na prática, uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e débeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles. Confirmam que a libertação está a chegar e que a situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Oremos. Nosso Pai dos céus, bendito sejas tu que abres ao teu povo a terra prometida e o reino dos céus. Tu que os sacias com a tua justiça. Tu que nos chamas teus filhos e descobre-nos o teu rosto. Que estejamos entre os pobres, os mansos, os aflitos,
os misericordiosos, os famintos da tua justiça, os corações puros e as testemunhas do teu reino. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.